agradecer o convite, né, da Bárbara, do Zé, mas eu vou confessar para vocês que vir a São José, a esta casa, para mim, é motivo de refazimento, é motivo de receber e não de oferecer. Todas as vezes que eu venho aqui nessa casa, eu saio reabastecida. É assim que eu me sinto aqui. Então, para mim, é muita gratidão estar aqui, poder ter esse momento de reabastecimento, de revigoramento das forças. E realmente a gente vive dias difíceis no nosso planeta. E casas como essa são verdadeiros pontos de luz na vida da gente. Então, meus queridos, eu pedi a ele que filmasse, porque eu preciso enviar, eu quero enviar para uma pessoa, então nós vamos lidar com essa questão aqui. Eu quero fazer a pessoa não pode estar aqui, então eu quero que ela veja a exposição e aí ele vai filmar para mim. Então, ele está pedindo para eu falar mais alto, vou aumentar o tom de voz aqui, você vai falando, né, à medida que você vê. Bom, então vamos... Pois é, o Zé já deixou de perguntar, ó, ele me perguntou. Então, nós vamos falar da enfermidade à luz da doutrina espírita. A enfermidade, não só hoje, mas acho que desde que existe a vida humana nesse planeta, é uma das situações que mais afligem as pessoas. Porque nós temos sempre muito receio ou de viver a enfermidade ou então de ver os nossos entes queridos vivendo a experiência da enfermidade. Todas as duas nos assustam, apavoram. Então é um tema que vem de encontro a algo que nós tememos, mas que também desejamos compreender. Como o Espiritismo vê a enfermidade? Por que nós temos que viver de braços dados? Porque ela faz parte da vida material. Por que nós temos que viver de braços dados com essa situação que nos traz tanta dor, tanta inquietação, tanto desconforto? A gente vive várias situações na vida. Falta de dinheiro, problemas no amor e problemas no trabalho, mas quando chega na hora da enfermidade, aí nos tira o chão, porque não tem para onde correr. O corpo debilitado não responde, sem as forças físicas nós não conseguimos nos relacionar, interagir, trabalhar, e aí realmente passamos por situações bem delicadas. Mas antes de entrarmos na questão da enfermidade propriamente dita, nós precisamos entender algumas questões que são suportes da doutrina espírita para o entendimento da vida do espírito reencarnado no planeta Terra. A primeira delas é uma questão, na questão 27 de O Livro dos Espíritos. O Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: então, quer dizer, não é com essas palavras não, mas isso não é isso. Quer dizer que existe no mundo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem para eles: sim, acima de tudo Deus. A matéria e o espírito são os dois elementos gerais do universo. Então é aqui que nós vamos começar a nossa exposição, trazendo essa assertiva dos espíritos a Kardec, para nos ajudar a compreender a questão da enfermidade. Então nós temos no universo, não só no planeta Terra, no universo, dois elementos: matéria e espírito, sobretudo Deus. Os espíritos fazem referência a isso na questão 27 como sendo a trindade universal: Deus, matéria e espírito. Então nós compreendemos bem: Deus, inteligência suprema, está em tudo, causa primeira de todas as coisas, assim define os espíritos. Espírito é o foco, a inteligência atuando na vida que nós conhecemos como matéria. E matéria, até então, como uma
série de controvérsias, de buscas de compreensão aí na física, mas que nós não vamos entrar nisso. Mas matéria é aquilo que nós compreendemos como que pode ser tocado, pesado, o que ocupa um espaço. Não vamos nos aprofundar nos conceitos de matéria atual, que tem se modificado um pouco, tem se tornado mais profundos, mas não é o motivo da nossa reflexão hoje. Então, matéria é aquilo que nós conseguimos compreender. Aí eu pergunto, bom, se Deus, acima de todas as coisas, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, aonde nós situamos o perispírito? Porque o perispírito não é o espírito. O perispírito é matéria? Então esse vem o primeiro ponto que nós precisamos refletir para compreender a doença, é entender o que é o perispírito. O que significa o perispírito? O perispírito, quando nós vamos ensinar a evangelização para as crianças, nós costumamos dizer para elas que o perispírito é a roupa do espírito. O espírito não tem forma, é uma inteligência, um foco de inteligência. Quem dá forma ao espírito é o perispírito. Então, quando a gente diz assim, eu estou vendo um espírito aí do seu lado, Rosa, eu, na verdade, estou vendo o perispírito, porque o espírito não se separa do perispírito. Porém, o perispírito, apesar de não ser visto por todos, só aqueles que têm a mediunidade, que é a possibilidade de enxergar, de interagir e de se relacionar, fazendo-se como intérprete do mundo espiritual, é quem é médium, só esse é que pode vê-lo com mais facilidade. Nós outros, que temos também, porque o Kardec afirma lá no Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio, e de alguma forma nós sentimos, é um calafrio, é um sentimento que nós desconhecemos, é alguma coisa que passa e que a gente percebe que não é nossa, é uma intuição, de alguma forma todos nós percebemos algo que vai além da matéria, porém só aqueles que percebem de forma ostensiva são considerados médios. Então os médios, quando eles veem, ouvem, eles estão ouvindo o espírito, mas o espírito acompanhado do seu perispírito, porque os dois não se separam. Espírito e perispírito não se separam, pelo menos até o nível evolutivo que nós conseguimos compreender. Então essa informação ela é muito importante. Nós vamos apagar aqui todo esse esboço para nos fixarmos na questão de perispírito. Bom, então quer dizer, Silvana, vocês poderiam perguntar, que o perispírito é matéria? Mas como que a gente explica que o perispírito é matéria, se a gente considera que matéria é o que a gente pode tocar, e o perispírito a gente não pode nem ver? Como é que a gente explica isso? Como é que é o entendimento possível disso? Aí nós vamos ter que buscar um outro conceito dentro da doutrina espírita que nos ajuda na compreensão desse fato. Nós fomos criados a partir do fluido cósmico universal. Todo o planeta está mergulhado nesse fluido. E tanto os corpos materiais, esse aqui, quanto o perispírito, tem a sua origem nesse elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Então, com relação a isso, nós entendemos que há uma ligação muito estreita entre o corpo físico e o perispírito. O fluido cósmico universal, no dizer dos espíritos, lá no livro da Gênese, eles vão afirmar que o fluido cósmico universal ele vai variar entre dois níveis: imponderável e ponderável. O imponderável é aquilo que não se pode tocar, é sutil, é leve, ele chega num ponto em que ele não consegue sequer ser percebido, porém ele é matéria. Mas é uma matéria num nível tão sutil, tão leve, que não se consegue perceber.
espiritual se condensa a tal ponto que ele pode ser tocado, ele pode ser percebido, ele pode ser sentido. Então esses dois níveis, eu escrevi errado aqui, né? Imponderável. Esses dois níveis aqui do fluido são os limites em que ele pode existir. Porém, aqui no planeta Terra, nós só conhecemos até esse nível aqui. Não conhecemos mais. Além desse nível, ele é parte de outros mundos, porque cada mundo tem o seu tipo de fluido peculiar. É por isso que quando a gente desencarna, a gente não pode se afastar do mundo em que nós estamos encarnados. Eu não posso desencarnar aqui e dizer, não, agora eu quero viver num mundo melhor. Eu vou reencarnar num planeta, porque a gente acredita no espiritismo, das pluralidades dos mundos, e acreditamos que existem vidas em outros planetas. Não como a ciência às vezes conjectura de ET, verdinho, com o olhão, mas vida em outro planeta, vida inteligente. Por que nós acreditamos isso no espiritismo? E esse é um dos princípios da doutrina espírita. Porque não faz sentido um universo tão grande, tão cheio de possibilidades, e só um planetinha tão pequeno como a Terra ter vida inteligente. Aonde que está o sentido disso? Qual que é a lógica de Deus de criar todo o universo e só um planetinha mínimo, ínfimo como a Terra ter vida inteligente? Não existe sentido nisso. Então existem vidas em outros mundos, e tem mundos que são muito melhores que a Terra, como por exemplo Júpiter. É um mundo que o Kardec, na codificação, afirma claramente que Júpiter é um planeta que habita espíritos que já estão numa etapa mais evoluída. Então, se nós compreendemos que aqui na Terra nós só conseguimos entender e perceber o fluido até esse nível, daqui para cá nós não precisamos nem pensar, porque não compreendemos. Então, o que isso tem a ver, Silvana, com o nosso estudo de hoje com relação à enfermidade? Então, vamos lá. Oi? Botar mais para cá. Me acomodei aqui na parte de cá. Certo, vamos lá. Então eu disse para vocês que existem os fluidos, né? A gente já viu isso aqui, os fluidos, e disse que existe o perispírito, e o perispírito é a roupa do espírito, é o que dá forma ao espírito, que é composto dos fluidos e que tem a mesma origem da matéria onde é retirada, o que nós temos aqui como a mesma origem material do corpo físico. Então eles se ligam. Bom, então a partir daí nós começamos a entrar na enfermidade. Desde que a gente reencarna, o espírito retoma a sua vida material, ele retoma para uma nova encarnação, utilizando as duas formas de corpo para que ele possa se expressar na vida. Então, quando o espermatozoide é fecundado pelo óvulo, o espírito se junta a esse serzinho em formação e ali tem início a reencarnação. É por isso que o espiritismo diz não ao aborto. O espiritismo não é uma doutrina muito restritiva, proibitiva. Nós não temos nem uma pessoa que é aquela que determina o que é certo, o que é errado, e não temos muito essa condução dentro do espiritismo. Mas tem algumas coisas em que o posicionamento da doutrina espírita é bem claro, como por exemplo o aborto. O espiritismo diz não ao aborto. Por quê? Porque a vida começa desde o instante da união do espermatozoide com o óvulo. O espírito já começa a sua ligação naquele embrião, e essa ligação se dá molécula a molécula. Então, se eu tiro a vida nesse momento, eu estou impedindo aquele ser que está planejando a sua reencarnação de renascer. E eu não tenho esse direito. Assim como não tenho o direito de tirar a vida do Tiago, porque ele tem uma vida e eu não sou ninguém para tirar a vida dele. E se eu tirar, eu vou ter que responder por isso de forma séria. Assim também é a visão do espiritismo com relação ao aborto, com uma exceção: nos casos em que a mãe corre risco de vida. Quando a mãe corre risco de
vida, a orientação dos espíritos na codificação é que prevaleça a vida da mãe, porque esse espírito reencarnante ele pode retornar numa próxima oportunidade. Fora isso, a orientação do espiritismo é não, porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Então começa ali os primeiros momentos da vida do ser espiritual. Quem comanda a formação do corpo físico na barriga da mamãe? O espírito. Quanto mais lúcido, quanto mais vencedor de si mesmo, quanto mais ele já avançou, quanto mais ele já conquistou virtudes, mais fácil ele vai comandar esse processo. Quanto mais endividado, quanto mais comprometido, quanto mais necessário se faça situações difíceis na sua existência, mais trabalho e menos consciência da sua formação biológica, do corpo biológico, o espírito terá. Porém, a consciência culpada, ela vai esculpindo aquele corpo e trazendo ali, naquele pequeno ser em formação, possibilidades de enfermidade. Então, quando nós analisamos a enfermidade sob o ponto de vista do espírito, a primeira observação que fazemos é: todas as enfermidades, quase todas, praticamente todas, têm a sua origem no perispírito. A doença que repercute no corpo físico, ela é consequência e não causa. Ela não foi causada por alguma coisa no corpo físico. Ela foi predisponibilizada em algumas situações pela situação do espírito. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender com relação à enfermidade. Não é uma necessidade do corpo físico, é uma necessidade do espírito. Mas por que, Silvana, o espírito precisa adoecer? Porque a doença, ela pode ter 3 causas. Uma delas é bem simples: imprevidência. O que é isso? Como demais, bebo demais, durmo demais, não faço nenhuma atividade física, não tenho nenhum cuidado com o corpo, trabalho demais, porque todos os opostos são perigosos, não tenho nenhum cuidado com o corpo físico, me exponho a substâncias tóxicas, não tenho nenhum cuidado com aquilo que eu faço com o meu próprio corpo, que é um instrumento da minha evolução. Então isso gera imprevidência, e a imprevidência causa a enfermidade. Dentro da imprevidência nós vamos encontrar coisas que nós nem sempre consideramos, como por exemplo, sentimentos. Nós sabemos, e tem uma área da medicina que confirma, dizendo que alguns sentimentos provocam desequilíbrios em alguns órgãos. Exemplo, raiva, muito colérico, sente muita raiva, ódio, fígado atacado. E aí nós vamos encontrar medo, está ligado a outra área. E aí nós temos uma série de correlações que poderiam ser feitas, que são geradas por sentimentos, porque nós não trabalhamos os sentimentos, porque achamos que eles não têm. Eu sinto, depois eu vou, passa, depois eu peço desculpa, mas os sentimentos, eles causam uma desarmonia orgânica. Eles partem do espírito e repercutem no físico, intoxicando, assim como a alimentação. Intoxica os sentimentos, também intoxica, e a medicina tem falado isso em algumas correntes. A outra causa são as provações. Provações dentro da doutrina espírita, como que nós entendemos? Provas. Você está estudando, Tiago, Rosa, aqui novinhos, estudando lá na escola, e aí estuda, o professor passa a matéria, ensina, chega no final da semana, do mês, dependendo da escola, ele passa uma prova para ver se o aluno aprendeu. Se a gente pensar na vida como uma escola, o mecanismo é o mesmo. A gente aprende uma série de coisas
coisas na erraticidade, que é onde o espírito fica antes de reencarnar. A gente aprende uma série de coisas e vem para cá para viver os testes, para ver se a aprendizagem foi boa, se ela foi válida. Então eu aprendo lá que é necessário, a visão do espírito, ela é muito ampla. Quando nós estamos na espiritualidade, nós queremos avançar no plano espiritual, nós queremos avançar rapidamente, não queremos viver as situações difíceis que o não avanço nos traz. Então a gente programa um tanto de coisa. Não, eu quero viver isso. Às vezes os espíritos amigos até dizem, não, vamos diminuir, menos, você não vai dar conta disso tudo não, vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos colocar umas outras coisas, menos coisas. Mas aí a gente reencarna todo animadinho para poder viver as provas. Quando vem a prova, e geralmente não, a prova, ela é ligada à dor. Quando vem a dor, a frustração, o desânimo, aí vem junto com a dor a falta de perspectiva, vem junto com a dor a depressão. Tudo isso são facetas da dor. Quando a dor bate na porta, nós desesperamos, e aí a gente quer ficar livre delas rápido. Assim que a gente faz com o corpo físico, não é? Se eu tenho uma dorzinha de cabeça, não importa o que está causando, eu quero primeiro tomar uma Novalgina, paracetamol, o que for, qualquer remédio que você tem aí, me arruma um, porque eu quero ficar livre dessa dor. Não importa o que a dor está querendo dizer, eu quero é ficar livre dela. Ficou livre, pronto, passou. Então não me preocupo de saber o que está causando, o que tem por trás. Assim nós fazemos na vida física. Com a vida espiritual a mesma coisa. Então a aprovação, ela vem associada à dor e ela vem para ver, para testar, para testificar, comprovar se nós estamos usando todos os recursos que nós adquirimos no plano espiritual. Toda a concepção de vida espiritual, de que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui de passagem, que a vida pelo corpo físico é passageira, que a dor, por mais que ela dure, e eu comentei lá no Verdade e Vida que eu tive visitando outro dia um rapaz lá em Cruz das Almas, e ele tem uma enfermidade que paralisa todo o corpo, e ele já está há muitos anos, né, Bárbara? Muitos anos na cama. Quanto? Ele tem 40. Ele está há 40 anos, ele é novo, né? Ele está há 40 anos. Nós estivemos lá na casa dele visitando, que nós temos um grupo lá no Obreiros da Fraternidade de aplicar passe nos enfermos que não podem ir ao centro. Então nós fomos na casa dele aplicar o passe. Eu nunca vi tanta serenidade numa pessoa assim. E eu fiquei imaginando o que ele vive, porque ele não mexe nada. Sereno, tranquilo, eu conversei com ele um pouco. Você entende a sua dor muito, mas muito sereno. Para mim foi um aprendizado, porque uma pessoa está na cama, e outro dia eu descobri que ele não senta. Eu até achei que com ajuda ele sentasse, descobri que ele não senta. E para tomar banho, tudo sempre deitado, com a ajuda de pessoas. Quem cuida da casa é uma vizinha, porque a mãe já está bem velhinha, idosa, também com doenças, não consegue cuidar, né? Mas uma situação muito delicada, mas com uma serenidade. Então, se ele não está vivendo prova, não. O dele é o próximo que eu vou colocar ali. Mas se a prova dele for ser sereno, diante da sua dor, ele sai daqui vitorioso, sem dúvida nenhuma. Porque uma pessoa que passa por essa experiência e mantém a sua serenidade, mantém a sua tranquilidade, é alguém que está vencendo, é um vencedor. Então, a situação do Hélio nem entra na questão da prova não, sabe por quê? Porque a prova vem e vai, ela não fica. Prova é assim como na escola, eu sou provado. Se eu passei na prova, ótimo, me livrei da questão. Se não passei, ela volta um pouco pior, mas ela vai e volta. Então não é aquela situação que vai me acompanhar o resto da vida, não. O que vai ser são as doenças purificadoras. Essa é a do Hélio, não tem dúvida disso. O rapaz lá de Cruz das Almas.
As doenças purificadoras, elas servem para limpar. Limpar o quê, pelo amor de Deus? A gente limpa tomando banho e fazendo a higienização do corpo. Do espírito, como a gente limpa? Eu me alimento e como substâncias, faço ingestão de líquidos e o meu corpo absorve o que é bom e elimina o que é ruim. Pela urina, pelas fezes, isso é tranquilo, nós conhecemos bem esse processo. E as coisas que nós ajuntamos no espírito e que não são boas, como elas saem? Elas ficam gravadas no perispírito. Os espíritos afirmam que elas ficam registradas no perispírito. Como se o espírito fosse um fotógrafo e registrasse a fotografia ali no seu corpo espiritual. Ou então, se nós quisermos uma outra imagem, como se fossem nódulos, pontos, tumores que ficam no corpo perispiritual. E não tem outra forma de sair se não for pelo corpo físico. Essa é a limpeza. O corpo físico, ele é o depurativo, é ele que vai limpar, mas para que possa sair, infelizmente ele vai se enfermar, porque o que está causando ali o desequilíbrio não foram coisas boas, não foram ações felizes. Todas as vezes que nós agimos contra a lei de Deus, que está registrada na nossa consciência, todas as vezes que temos ações infelizes na vida, de modo a prejudicar o outro, nós próprios é que somos os maiores prejudicados, porque criamos essas feridas, esses cancros, tumores no corpo perispiritual, que ficam ali cristalizados na nossa estrutura e só vão sair à medida que o corpo tirar e fazendo uma limpeza numa próxima encarnação ou na mesma. Dependendo do caso, a gente vive o processo numa só. Às vezes a gente leva... Eu estava me preparando para fazer o estudo e eu li lá uma coisa que me chamou muita atenção. Porque lá os espíritos afirmavam, tem doenças que levam séculos acompanhando a pessoa. Porque uma limpeza só não é suficiente. Tamanha a possibilidade de erros e falhas que nós cometemos e que geraram esse desequilíbrio no nosso corpo perispiritual. Então tudo isso nos faz compreender que é óbvio que ninguém vai dizer: o que você quer, meu filho? Onde você vai? Então vai. É óbvio que ninguém vai dizer, quando está diante do médico e ele informa que está doente, está com câncer, está com uma doença séria: ótimo, doutor, que maravilha, que alegria, vou limpar as coisas que eu tenho no perispírito. Ninguém vai dizer isso. O impacto com relação à enfermidade, ele é forte mesmo. A referência que nós temos de vida é o corpo físico. Se o corpo físico não está bem, como falei aqui no começo, nós nos sentimos sem chão. É natural que o primeiro impacto seja de um grande abalo. É natural que as pessoas que acompanham os familiares enfermos e a própria pessoa que vive a situação tenha momentos de crise, tenha momentos de tristeza profunda, tenha momentos de angústia, de depressão. Mas o que nós precisamos compreender é entender que há uma origem espiritual para aquela situação e que nós vamos precisar aprender a lidar com isso, da maneira como às vezes eu falo para meus filhos. Eu peço para eles escolherem: você quer fazer como? Feliz ou na marra? Porque de todo jeito eles vão ter que fazer. Ou faz uma boa, tranquilo, ou então vai fazer com choro, lágrima, desespero, mas de todo jeito nós vamos ter que viver.
E a experiência é libertadora, porque a vida não termina com o corpo físico. Isso é uma coisa que o Espiritismo nos traz, que é algo que nos deixa muito felizes. A vida não termina com o corpo físico. Nós continuamos vivos numa outra esfera de vida na qual todos nós vamos. Não adianta a gente achar, porque tá tão menino ali, o filhinho do Zé, as crianças que estão ali, né? Estão tão meninos, mas eles também vão um dia deixar esse corpo aqui. A gente que está mais velho, estamos caminhando para isso. Isso é natural. Eu não sei o que a vida me traz, ninguém sabe. Às vezes alguém que está enfermo, nós temos um casal lá entre as almas de amigos em que o pai foi acometido por um câncer e algo sério, complicado. A mãe não tinha nada, já idosos, mas a mãe bem. Ano passado, meio do ano passado, se não me engano, ela desencarnou. Ele está lá, com o câncer complicado dele. Ninguém sabe o que a vida reserva para a gente, ninguém sabe o que a vida nos traz, mas a questão é a maneira como nós lidamos com as situações que a vida nos traz. Esse aqui é o grande ponto, esse aqui é o motivo de reflexão que o Espiritismo nos oferece. Se somos espíritos, se estamos passando por esse processo reencarnatório para avançar, para adquirir coisas que são úteis para o nosso aprendizado, para nos livrar daquelas que nós ajuntamos com ações irrefletidas e irresponsáveis que todos nós temos. Não adianta dizer, mas então, esse moço lá de Cruz das Almas já deve ter feito coisa do Arco da Velha. E quem não fez? Ele está tendo a bênção de reparar. Está sendo a bênção de ser muito ajudado e sair daqui vitorioso. Mas nós todos que estamos aqui no planeta Terra, meus queridos, eu vou contar isso para vocês, sem medo de errar, vocês não se choquem com isso. Ninguém aqui é boa coisa. Se fôssemos, nós não estávamos aqui. A gente já tinha mudado de esfera, de mundo, já estávamos em mundos melhores. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. É um mundo que se caracteriza pela presença do mal, dominando, se sobrepondo ao bem. E a gente vê isso o tempo inteiro. Outro dia passando o negocinho do celular numa página de Facebook, eu quase fiquei deprimida, porque só tragédia, inclusive uma delas aqui em Muritiba, que não é bom nem comentar, tamanha a brutalidade, tamanha a possibilidade de desequilíbrio do ser humano. É tão grande que nós ficamos estarrecidos, mas não podemos dizer, mas ele é isso. Ele é um ser humano imperfeito, ele é um espírito imperfeito, assim como nós. Ninguém pode afirmar que não já fez coisa pior do que esse rapaz. Ninguém. Que nós estamos aqui em fase de reajuste e a enfermidade é o instrumento do nosso reajuste. Em qualquer uma das instâncias que nós estabelecemos para a enfermidade, seja por imprevidência, seja por provação ou seja por purificação, todas elas é convite ao refazimento. Em todas elas nós somos convidados à melhoria. Em todas elas nós somos convidados ao crescimento espiritual. Agora, cabe a nós crescer ou não. E eu aviso a vocês, revolta não adianta, não ajuda na superação do problema. Tristeza não ajuda na superação do problema. Desespero não ajuda na superação do problema. Então, o que ajuda na superação do problema, Silvana? Como que nós vamos vencer essa situação que é difícil, que nos tira o chão, que nos deixa sem saber o que fazer? Aceitando. Esse é o primeiro passo para tudo na vida. Não só com relação à enfermidade, não, mas por tudo que a vida nos traz. É preciso aceitar. Tudo que a gente resiste, persiste. Fica até bonitinho o trocadilho. O que a gente resiste,
persiste, porque a gente aceita, abre o coração. Jesus já ensinou isso há tanto tempo atrás, quando ele disse que seja feita a vossa vontade. Ele nos ensinou a forma de lidar com os problemas na vida. A vontade de Deus não é que a gente sofra, a vontade de Deus é que a gente se aprimore. E às vezes o instrumento de aprimoramento é doloroso, mas não é porque Deus castiga, não. É porque nós precisamos de elementos fortes, porque senão a gente faz corpo mole. Se a gente fazendo a comparação com a escola, aquele professor rigoroso que exige é que mais os alunos estudam. Pega um professor bonzinho, ninguém leva a sério. Ninguém participa da aula, conversa, não estuda para fazer a prova, mas quando pega um rigoroso, todo mundo, professor. Eu conheci um professor aqui em Cruz das Almas e os alunos arrumavam a sala. Rosa Maria conhece, não vamos falar o nome não, né, Rosa? Mas ela sabe do que eu estou falando. Os alunos arrumavam a sala, de quem eu estou falando, arrumavam a sala para o professor entrar do 6º ano ao 3º do ensino médio. E sabe do que ele dava aula? Artes. E ele era imensamente respeitado, porque era rigoroso. Porque se não fosse, ele podia dar física, química, que são matérias difíceis que ninguém respeitaria. No entanto, a vida também faz essa exigência. A vida também lida com rigor, para que a gente aprenda, para que a gente desperte, acorde. A vida não é isso não, a vida não é uma colônia de férias, viver luta. Nós vamos encontrar lá no Evangelho as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. E quando a gente é visitado pela aflição, a gente se desespera. Meu Deus, eu estou vivendo isso. Quem disse que não viveria? Quando a gente é visitado pela frustração, pela angústia, a gente se desespera. Mas o mundo, o planeta Terra, é lugar disso. Isso é depurativo. Essas são as experiências que nos ajudam a vencer. Mas aí a gente pode também perguntar, bom, mas e aí, Silvana, diante disso tudo, o que a gente faz, né? Qual que é a terapêutica? A primeira terapêutica que nós temos que nos atentar é o tratamento médico. Mas então você está dizendo que a doença, ela vem do espírito, ela parte do espírito, eu não vou tratar não. O médico está caro, remédio está caro, não. A lógica não é essa. O tratamento, ele auxilia, o tratamento ajuda, o tratamento pode até, em algumas situações, trazer a cura. Nós vemos, às vezes, situações de câncer em que o tratamento de quimioterapia e outras coisas mais possibilitam a cura do enfermo. Então, o tratamento médico é importante. A gente aceita, tranquiliza, lida bem com a dor, lida bem com a situação difícil que o tratamento traz, mas cumpre o que a medicina nos propõe. Se sairmos do âmbito da medicina, vamos pensar no espiritismo. O que o espiritismo nos traz como tratamento? Fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Fluidoterapia é água fluidificada mais passe. Isso é tratamento. Quando Kardec vai estudar sobre fluidos, tem uma parte do capítulo 14 da Gênesis em que ele vai tratar sobre a cura. Ele vai tratar da possibilidade de cura que o passe oferece. E ele diz, tem pessoas que trazem consigo essa possibilidade. É fluídico, é fluido. Não é nada miraculoso, nada que não possa ser entendido. E só pela imposição de mãos é capaz de curar. Existe essa possibilidade? Existe. São raros, mas existem. Agora, existem os tratamentos que ajudam no processo de recuperação. E o passe que a gente recebe aqui no Centro Espírita é um deles. É o fluido do passista, mais o fluido do espírito que está acompanhando ali, que vai atuar onde? No perispírito. Vai atuar como? Trocando uma molécula malsã por uma molécula sã.
no perispírito. E isso a longo prazo pode trazer a cura. Mas tem uma coisa muito importante que nós precisamos falar sobre o passe. Passe e água fluidificada são remédios. A gente vem, tá a aguinha ali, ótimo, a gente fica com sede, a gente bebe. Aquela aguinha ali, ela tem um tônico, porque não dá para os espíritos colocarem na mesma água o remédio para Tiago, para Rosa, para Milton, não dá. Então, se eu estou precisando de água fluidificada, eu trago a minha garrafinha. Eu deixo aonde? Aqui mesmo. E o Tiago está com a dele aqui, ó. Se ele veio para trazer a água para fluidificar, ela está sendo fluidificada aqui. Ele não está vendo, ninguém está vendo o que os espíritos estão fazendo aqui agora. Eles estão agindo. Eles estão nos oferecendo o fluido espiritual direto da fonte. Não tem um intermediário encarnado como na sala de passe. Mas também é muito bom. Aliás, é muito melhor. Mas às vezes a gente precisa do encarnado, a gente precisa de fluidos humanos quando a gente está doente. Às vezes a gente toma passe tão bem que a gente aplica passe no passista. Não estou falando isso de especulação, não. Já recebi passe de uma pessoa que eu apliquei. Apliquei o passe, eu fiquei tão bem que eu senti que a pessoa estava me passando, porque ela estava bem. A gente tem uma mentalidade que foi construída na Igreja Católica. E às vezes na Igreja Católica, a gente no final da missa ia receber a hóstia, não é? Aí como a gente traz essa mentalidade bem arraigada aqui na nossa mente, a gente acha que toda vez que vem no centro espírita eu tenho que tomar passe. Eu tomo passe quando eu não estou bem, física, emocional e espiritualmente. Aí eu tomo passe, eu faço água, pego água fluidificada. Isso é muito importante para o tratamento. Isso é capaz de ajudar. Vai curar, Silvana? Às vezes a cura, meus queridos, é preciso falar. Às vezes a cura daquele espírito é a doença. Então ele não vai ficar livre dela. A doença vai acompanhar até o fim, porque a necessidade que ele tem é a doença. Além da fluidoterapia, nós temos também o Evangelho no Lar. Ah, o Evangelho no Lar é bom. O Evangelho no Lar é a proteção do lar. Casa que faz Evangelho no Lar, espírito que quer fazer o mal, que quer prejudicar, não entra não. Os próprios espíritos benfeitores, André Luiz relata em vários casos lá nos livros dele, Nosso Lar e outros mais, que para entrar tem que pedir licença, porque cria uma proteção na casa. Então vai ajudar o enfermo nesse momento? Vai, é proteção espiritual. Se a gente já traz as nossas questões no próprio perispírito, se a gente já tem fragilidades, se a enfermidade está enfraquecendo, fragilizando o corpo físico, eu me fortaleço espiritualmente, eu fortaleço o meu lar, eu oro, eu confio, então eu estou fazendo o que eu preciso fazer. O atendimento fraterno, vocês têm aqui, Zé? Não, no momento não. É uma coisa boa de se implantar. Porque o atendimento fraterno é quando a pessoa, nós não somos psicólogos, a gente faz lá no Obreiros, temos uma equipe. Nós não somos psicólogos, a intenção não é tratar clinicamente a pessoa. A intenção é acolher fraternamente, por isso que se chama atendimento fraterno. Quando a pessoa chega e nos fala, ela conta a situação que está vivendo, a sua angústia. Quando se fala, eu materializo o problema que está aqui dentro do meu coração e ele se torna concreto. Eu mesmo começo a ouvir e lidar com ele de uma forma diferente. Então, o atendimento fraterno ajuda nesse aspecto. A pessoa me ouve e ao me ouvir eu mesmo me ouço, eu vou reformulando e a gente orienta dentro do espiritismo. De que forma? A gente orienta o Evangelho no Lar, a gente orienta a fluidoterapia, a gente faz essa orientação que nós estamos fazendo aqui com vocês. Então esse é o tratamento que a doutrina espírita nos oferece. E acima de tudo, a aceitação. Nós precisamos aceitar para prosseguir e realizar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Se nós temos impurezas no perispírito, precisamos limpar.
Então, depois do impacto recebido com a notícia da doença, a gente se aflige, depois a gente vai aquietando o coração e vai entendendo. Eu estou tendo a oportunidade de rever meus conceitos, de entender que eu sou alma, de entender que eu sou espírito, que o meu tempo aqui é passageiro, que eu estou aqui de passagem, que nós vamos nos refazer das enfermidades físicas, porque o corpo espiritual, uma vez livre daquela situação que estava ali causando desconforto, ele se torna isento de todas as marcas passadas, por piores que tenham sido os erros. Então tudo isso vai nos libertar. As experiências de dor na vida no planeta Terra são libertadoras. A gente não entende isso, porque a gente não consegue lidar bem com a dor, mas elas são libertadoras. Na verdade, nós estamos passando por um momento difícil para nos libertar. E se vivermos bem, seremos libertos. Quem não quer ser liberto? Se a gente tem uma dívida com alguém, aqui no planeta mesmo, no planeta Terra mesmo, se a gente tem uma dívida e a gente não quer pagar, a gente não quer ficar livre dela, eu não quero ver mais a pessoa que está me cobrando, para não ter mais aquele peso. Assim também são as nossas dívidas no campo do espírito. A gente precisa se livrar delas, e nós só vamos se livrar delas fazendo todo esse exercício. E por último, mais importante dentro desse tratamento, nós vamos ter o trabalho. Desinteressado. Trabalho voluntário. Todos nós trabalhamos, né? Com exceção dos menores aí que não trabalham ainda. A gente trabalha, a gente recebe o salário no final do mês. Não é assim? Esse é o trabalho remunerado. Importante também, importante que a gente faça bem feito, com seriedade. Agora, o trabalho voluntário é aquele que eu não recebo nada em troca. Eu faço porque eu quero servir a algo maior do que o meu interesse pessoal. Eu quero servir a Jesus. Nossa, mas isso não é muita pretensão, não servir a Jesus? Se Jesus precisasse de instrumentos perfeitos para o serviço, o planeta Terra não teria tido a presença dele. Mas ele sabe que aqui os instrumentos são precários, mesmo ele não sendo. Ele é um espírito perfeito. Mas nós que estamos aqui não. Somos imperfeitos, mas precisamos trabalhar. O melhor analgésico que se tem na vida para as questões do espírito, do sentimento, da moral, é quando eu esqueço a minha própria dor e olho para a dor do outro. Todas as vezes que eu faço esse exercício, a minha se torna tão pequena que aquilo passa a ser até sem sentido. Mas para isso eu preciso estar em contato com o outro. Para isso eu preciso me abrir para o outro. Eu preciso estar disponível para o outro, senão não faço. Se eu fico só olhando para a minha dor, para a minha situação, para o meu problema, para a minha dificuldade, como está difícil, porque é isso, porque é aquilo, eu não consigo sair desse ciclo vicioso. E eu fico ali rodando em círculos, só olhando para questões que dizem respeito à minha própria vida. Agora, quando eu olho para o lado, eu vejo, Deus, pior que eu. Está passando por situações muito mais difíceis. Está vivendo experiências muito mais trágicas. O que eu posso fazer para minimizar a dor? Às vezes é um bom dia, às vezes é um sorriso. Tudo bem? E parar para ouvir, porque às vezes a gente fala tudo bem, já está a 1000 metros de distância. Se a pessoa responde que não, ninguém vai escutar. Mas parar e perguntar, tudo bem? Hoje não está bem não. E ouvir o que está acontecendo. E tantas outras formas. Aqui na Casa Espírita eles fazem trabalhos tão bonitos que certamente exigem pessoas que trabalhem, que estejam ali junto para realizar. Mas isso é uma forma da gente se ajustar com relação à consciência culpada com o aspecto divino da nossa vida, que é Deus.
Então, meus queridos, o Emmanuel tem... Eu já estou terminando, viu? Eu não vi a hora que eu comecei. Não, a gente começou, foi... Ainda falta 5 minutos para 1 hora. Oxe, então já estamos no fim. Já foi muito, né, Zé? O Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala o seguinte: todas as vezes que a dor nos visita para cobrar dívidas que são nossas e que nós precisamos pagar, e nos encontra no trabalho desinteressado para o outro, para o próximo, ela se afasta e não volta mais. Pense que maravilha! Quando nós estamos na iminência de ser cobrados, com experiências dolorosas na vida, e estamos envolvidos no trabalho desinteressado em prol do outro, nós somos livres, libertos do nosso compromisso de quitar a nossa dívida com a dor sentida em nossa própria pele. Então isso é maravilhoso. E é isso que nos faz seguir adiante, confiando de que nada é por acaso nessa vida. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui numa experiência de aprendizado e estamos aqui para reparar o que foi desajustado numa outra oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Pode falar. Chega lá. Em relação à nave por acaso, sim, e o livre-arbítrio? Eu me confundo muito. Boa pergunta. Qual é o seu nome? Letícia. Boa pergunta, Letícia. Então vamos entender a questão do livre-arbítrio e a questão do acaso. Quando nós vamos usar aquele quadro, porque eu achava que era que eu sou unido com a educação, achava que era uma característica professoral. Depois eu descobri que não, que eu sou sinestésica. Sinestésica é um modo que a neurolinguística descobriu, que é uma forma como a gente aprende. E tem a pessoa que aprende a ouvir, tem aquelas que aprendem quando vê, e eu sou sinestésica, tem que tocar, tem que apalpar, então os esquemas ajudam. Aí eu descobri que é por isso. Ó, Letícia, quando a gente reencarna, a gente vem e volta com um campo de possibilidades. Algumas delas a gente já deixou mais ou menos determinadas no plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Por exemplo, a família que nós renascemos, nós escolhemos antes de reencarnar. O corpo que nós temos, nós escolhemos antes de reencarnar. Quando o André Luiz vai descrever isso lá, é muito bonito o capítulo de Missionários da Luz, porque ele descreve o local como se os modelos de corpos, onde tem todo o funcionamento, como se estivesse vendo as veias, os órgãos, mas são modelos mesmo, não são seres que estão ali para se expor, não. Aí, então a gente nasce com essas possibilidades, algumas situações da vida. Elas podem se concretizar ou não pelo nosso livre-arbítrio. Então vamos supor que eu venho com uma posição, vamos dar um exemplo prático. Uma situação difícil que a gente me lembro que eu ouvi esse exemplo uma vez lá na minha cidade, em Minas, de uma pessoa fazendo um estudo. Foi na época que aconteceu, há muitos anos atrás, queimaram o índio lá em Brasília. Jovens, adolescentes, na madrugada, pegaram o rapaz, o índio, que estava dormindo num ponto de ônibus e colocaram fogo. Então o que existia aqui? Existia o índio com a sua esfera de possibilidades. O índio, qual que era a possibilidade dele? Ser assassinado? Não, ter uma morte violenta. Essa era a possibilidade dele, porque o tipo de morte também nós escolhemos antes de reencarnar. Se vai ser uma morte por esgotamento de órgãos, se vai ser por enfermidade, ou se vai ser uma morte por acidente, uma coisa mais trágica. Ninguém nasce para morrer assassinado, porque ninguém nasce para assassinar. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa entender, porque senão a gente vai uma bola de neve que vai só aumentando, porque se eu fui assassinada nessa, na outra, aí alguém vem para assassinar quem me assassinou, isso não tem fim. Então ninguém nasce para morrer de forma brutal, violenta, isso é escolha de quem faz. Mas a morte violenta, sim. Ele morreu queimado, poderia ser explosão de botijão de gás. Eu vi agora mesmo lá na minha cidade, em Minas,
uma família, uma mãe e 2 crianças morreram com a casa que pegou fogo. Ninguém pôs fogo, foi um acidente, ela não conseguiu sair, não tinha saída, morreram os 3. Uma morte trágica que ninguém provocou, certamente os espíritos programaram. Então o índio tinha a possibilidade da morte violenta. Os jovenzinhos tinham a possibilidade de conter a própria violência. Então, antes deles realizarem o fato lá, eles podem ter pensado, os espíritos protetores devem ter até orientado, faça isso não, para que vai fazer isso? Não, vai prejudicar. Mas não deram ouvidos, fizeram a escolha. E o índio, por sua vez, tinha necessidade de viver a prova da morte violenta. Então, dentro dessas possibilidades aqui, Letícia, a gente não pode sair. Nós não podemos extravasar esse círculo aqui. A gente nasce com uma esfera de possibilidades para viver. Agora, a gente vai cumprir ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio. Uma muito comum para a gente entender é o casamento. Eu posso planejar o meu casamento no plano espiritual e vir para casar com determinada pessoa. A gente se encontra, ele combinamos lá, vamos receber tal filho e tal. Chega aqui, eu encontro uma pessoa, antes disso me apaixono e caso com a outra pessoa. Aí geralmente quando eu encontro com esse eu fico balançada, aí rola aquele clima, mas aí eu já me comprometi com o outro, liberdade, eu enveredei por outros caminhos, são atalhos que a gente cria na vida. Às vezes a gente cria atalhos que retardam a nossa chegada à reta final, que é a evolução, mas todos vamos chegar, ok? Mais alguma coisa, meus queridos? Não? Bom, então nós podemos encerrar. Ele não adiantar da hora, né? Então nós encerramos. Por mim, você ficava aqui até mais tarde aí falando. Ninguém merece, né? Ai, todo mundo dormia.